Olá, alunos do nono ano. Então, hoje nós vamos continuar vendo o conteúdo sobre as link words. Como eu havia dito na aula passada, as link words são as palavras que conectam um sentido da frase ao outro. Como assim, teacher? Por exemplo, temos uma frase em que, se dividirmos essa frase ao meio, né, podemos formar duas frases. E para que não fique duas frases separadas, as link words vão juntar, né, tornar essas duas frases, né, supostamente, em uma só. Bom, eu vou apresentar para vocês o exercício da página 13, tá? O exercício 1 e 2 da página 13, e conforme eu vou explicando, nós também já iremos respondendo, e assim já veremos como que funciona essas link words na prática. Bom, então vamos lá. É aí na seção Your Turn, tá? Sua vez. Mas vamos lá. Então diz o seguinte: escolha a melhor opção para completar cada frase seguinte. Letra A. An actor shouldn't have to pose for a paparazzi. Aí nós temos em negrito, if ou so he doesn't want to, né? Então, olha só, vou dividir aqui para vocês, deixa eu só habilitar aqui um marca-texto, uma caneta. Vou habilitar a caneta. Então, ó. An actor shouldn't have to pose for a paparazzi. Um ator não deveria posar, né? Fazer pose para um paparazzi. Bom, dividimos a frase aqui. Aqui temos o primeiro período da frase. E aqui eu tenho ele não quer, né? Ele não quer. E aqui em negrito, eu tenho if, que a tradução ao pé da letra, né? Ela seria se, e o sou então. Então, nós temos aí, se vocês voltarem aí na página 12, é uma link word de condição, né? Então, ele te dá condições, tá? Nas frases para poder utilizar if e o so, ok? Então, aí, ó, no quadrinho da página 12, nós temos lá if, in case e unless, como respondemos, né? Já do so, nós temos a ideia de conclusão. Então, a ideia de conclusão não caberia aí nessa frase, né? Então, como ficaria a frase? An actor shouldn't have to pose for a paparazzi if, tá? Então, a resposta correta aqui nessa frase é o if, né? Um ator não deveria posar para um paparazzi se ele não quer, né? Faz muito mais sentido. Se eu tivesse marcado a opção sou, um ator não deveria posar para um paparazzi, então ele não quer. Ficaria totalmente sem sentido, e o sou não faria o seu papel de link word, né? De conectar palavras, de conectar os sentidos e períodos da frase. Letra B. I don't like
this magazine. I bought a copy anyway. They published an article about my favorite singer. Eu não gosto dessa revista, mas... Então, eu não gosto dessa revista, mas eu comprei uma cópia de qualquer forma, because, né? Porque não ia caber assim. Eu comprei uma de qualquer forma, mas eles publicaram. Não daria certo, né? Se levarmos em consideração o final da frase. Então, aqui será because. Because they published, porque eles publicaram um artigo sobre a minha cantora favorita. Vamos à letra C. Revistas de fofoca. Aí tem as palavras em negrito, né? Tabloides. Print many photos of famous people. E aí? Gossip Magazine. Esse as well as, ele dá a ideia de quê? De adição, né? E o whether dá a ideia de alternativa. Quando vocês observam, sem saber ainda a tradução da frase, quando vocês observam essa frase, vocês acham que ele está dando alternativas? Vocês observem a estrutura do texto, tá? Mesmo que ela fosse, sei lá, em japonês. Observem aí, vocês conseguem visualizar alguma alternativa no texto? Não, né? Então, obviamente, aqui a resposta será as well as, né? Então, revistas de fofoca, tanto quanto, né? Tão bem quanto tabloides imprimem muitas fotos de pessoas famosas, né? Publicam muitas fotos de pessoas famosas. Vamos à letra D. Tabloids are a form of entertainment. Então, os tabloides são, indeed. A palavra indeed dá a ideia de ênfase, ok? Então, nós temos aí a palavra indeed como a correta nessa frase, porque está se falando do tabloide, né? A forma como o tabloide ele é publicado. Então, os tabloides são uma forma de entretenimento. Nessa frase, o in case, ele não se encaixa, porque o in case eu utilizo em frases que te dão condições, né? Então, condições não tem nada a ver com essa frase, né? Ela apenas está enfatizando que os tabloides são uma forma de entretenimento, né? Então, tá colocando o tabloide em outro patamar. Vamos à próxima, letra E. Magazines and e-zines are a good way to keep it up with celebrities. Então, olha lá. Nós temos uma frase que ela está falando sobre revistas e esse e-zines, e-zines são revistas digitais, tá? Então, aqui, nesse caso, eu poderia iniciar a frase. Enquanto revistas
e revistas digitais são uma boa maneira para manter com celebridades. Faz sentido? Não faz, né? Então, ó, on the whole magazines, né? Então, assim, no geral, revistas e revistas digitais são uma boa maneira para manter, né, uma relação com celebridades. Então, no caso da letra E, nós temos on the whole. Letra F. Mary doesn't like celebrities culture. She never buys gossip magazines. Então, Maria não gosta dessa cultura de celebridade. Eu tenho aí a palavra also e therefore. Also, vamos ver lá na nossa página 12, onde tem a tabela de link words. Also vem no sentido de adição. Vamos ver a palavra therefore. Therefore vem no sentido de causa e efeito. Então, vamos ver. Eu posso utilizar a palavra also porque a frase ela está dando uma ideia de adição, ou ela está dando uma ideia de causa e efeito, né? Porque olha só a frase: Mary não gosta da cultura de celebridade. She never buys gossip magazines. Bom, por Maria não gostar da cultura de celebridade, né, desse mundo de celebridades, ela não compra revistas de fofoca. Então, aqui eu não tenho uma ideia de adição, então eu não posso utilizar o also. Eu vou usar o therefore, ok? Então, essas são as palavras link words, né? Eu as utilizo para conectar um período da frase com o outro, né? Para dar o sentido certo que a frase necessita. Mas, teacher, como que eu vou saber em que caso eu vou utilizar essas link words? Então, o ideal, assim, para início, é você ter a tradução dessas palavras, tá? Então, fica aí como dica inicial ter a tradução dessas palavras, né? Não esquecendo de ver o sentido que elas dão para você na hora da utilização, né? É o que está lá na página 12, que foi a atividade de número 3. São quadrinhos que vocês responderam, né? Acredito nisso. Que vocês responderam e que cada um tem lá o seu significado referente a forma, né? Como você deve usar. Por exemplo, adição, alternativa, causa e efeito. Então, mesmo que você não saiba a tradução dessas palavras, através do significado, né, desse significado que ele está dando, o livro está dando lá na página 12, você consegue ter uma noção de quando utilizar, mesmo sem saber a tradução dessas palavras. Vamos ao próximo exercício. Número 2. Complete as frases com a apropriada link word. The information em parênteses pode ajudar você. Então, a informação em parênteses ajuda também. Olha, ele já está dando aqui os significados, né? Então, é só você saber, né? Se tiver dificuldade, retornar lá na página 12, na questão 3, e procurar as palavras
né, que tem o significado de adição, né? Então, olha só. The most wanted celebrity pictures include babies. Então, as fotos mais desejadas de celebridades incluem bebês. E aí ele tem, ele dá entre parênteses adição, né? Então, vamos ver como fica nessa frase. Olha lá. Na parte de adição, eu tenho and, as well as e also, and besides, tá? E tem todas essas palavras. Teacher, são muitas palavras. Qual que eu vou usar? Bom, agora é que entra a situação de você saber algumas traduções, né? Então, como são palavras pequenas, né? Você pode está aí anotando no seu livro mesmo, anote no seu livro a tradução dessas palavras, ok? Acredito que na aula passada eu dei a tradução delas, né? Então, olha lá. Nessa primeira frase, the most wanted celebrity pictures include babies. And você pode usar and, que seria mais fácil, né? Couples. As fotos mais desejadas incluem bebês e casais. And, né? Ele dá essa ideia de adição. Então, eu posso utilizar bebês e casais, que eu estou adicionando, né, a palavra casais na minha frase. Então, vai estar corretíssimo. Vamos à próxima. Paparazzi may annoy celebrities. Verdade. Pontinho, pontinho, contrast. Então, nós temos aí uma ideia de contraste, né? De algo como se fosse algo comparativo, né? Então, eu tenho lá no contraste but, however, while, instead of. Então, eu de acordo com a frase, eu posso utilizar qualquer uma daquelas palavras, né? Então, como nós procuramos sempre facilitar, então podemos utilizar a palavra but, B-U-T, né? Lembram? But. Então, paparazzi may annoy celebrities, but they can also, adição, porque eles vão, depois do comparativo, eles vão dar uma ideia de adição, porque o paparazzi, como nós vimos na aula passada, ele tem o seu ponto de vista bom e tem o seu ponto de vista ruim. No caso, ele inicia aqui a frase falando do ponto de vista ruim, de que os paparazzis, eles podem chatear, né, deixar com raiva as celebridades, mas eles também podem ajudá-los a ficar na mídia, né? Então, aqui eu posso utilizar a palavra also. Vamos à próxima. Celebrities sometimes call the police. Temos aí condição. Qual a palavra mais fácil de condição que vimos hoje e na aula passada? If, né? Se. Então, celebridades, às vezes, chamam a polícia se they're chased by paparazzi. Então, se eles forem perseguidos por um paparazzi, né? Eles acabam chamando a polícia.
Então, eu tenho aí if, ok? Bom, as outras perguntas eu vou deixar para que vocês tentem fazer sozinhos. E aí, a próxima eu tenho causa e efeito, tá? Lembrando de sempre dividir a frase em dois e ver qual palavra ficaria melhor nessa frase. Lembrando que vocês também podem, né, como ajuda, estarem fazendo a tradução dessas frases. Com a tradução dessas frases, vocês vão saber em português, tá? Qual link word você vai poder usar. Vamos ao próximo exercício. Ligue os tipos de propagandas com as fotos. Então, vamos lá. Eu tenho billboard, tá? Então, olha só, se eu dividir essa palavra ao meio, eu tenho board, que é quadro. Bill já não teria um significado ao pé da letra, mas esse billboard é esse quadro que tem a palavra sale, né? Deixa eu marcar aqui para vocês também. Ó, billboard são esses outdoors, né? Temos flyer. O flyer são esses panfletos que recebemos, né? Aqueles panfletos que enchem nossas backpacks quando vamos ao centro, né? Quem nunca recebeu vários flyers lá no centro? Radio spot. Radio spot. Radio spot, nós temos aqui na foto do car, né? Então, ó, buy one, get two. É como se estivesse mostrando que o radialista tá falando. Compre um, leve dois. Buy one, get two. Então, vamos ligar aqui a figura com o radio spot, desculpa. Temos o TV commercial. TV commercial, tá easy, né? Só pode ser esse aqui. Web banner. Bom, então, aqui nós temos um banner digital, né? Qual seria ele? Só pode ser esse aqui. E o viral marketing. Bom, viral marketing, algum comercial que se tornou viral, né? Que vai passando de celular para celular. Então, a questão 1, pelo menos aqui, já está toda resolvida. Bem fácil, né? Então, mas não esqueçam aí o significado dessas palavras. Número 2. Número 2 pede o seguinte: observe o background of some ads. Então, observe aí a imagem, né, o fundo das imagens das propagandas e marquem-as com o produto que provavelmente está sendo feito o marketing, né? Está sendo feita a propaganda. Então, olha só, vamos dar um exemplo do bus. Esse ônibus aí, ele tem pessoas que estão praticando esportes, né? Então, quando tem algo, uma propaganda relacionada a esporte, só pode estar falando de equipamentos, roupas. E lembram que
roupas, quando eu falo de vestir roupas, calçar sapatos em inglês ou utilizar acessórios, em inglês eu utilizo a palavra wear, né? Então, olha só, o exercício ele ainda facilita dando aqui as palavras no quadro verde. Então, aqui só pode ser sportwear, né? Então, são acessórios de esporte, roupas de esporte. Vamos ver aqui o próximo. Vamos ver o outdoor. O outdoor, nós observamos aí, não há nenhum produto, né? Não há nenhum produto. Será que é o cell phone? Não, cell phone não é. Será o wireless speaker? Também não, né? O wireless speaker está mais relacionado a essas pessoas que estão embaixo do ônibus que está falando sobre o sportwear, né? Porque, ó, está um cochichando no ouvido do outro. Então, tem a ver com speaker e wireless, né? De que a mensagem vai passando de falante em falante. Então, vamos logo marcar essa que já sabemos. Então, aqui, vou fazer uma bolinha para indicar que esse vai ser o wireless speaker. Vou fazer uma bolinha aqui no wireless speaker. No sportwear, vou fazer um X, porque já descobrimos. O outdoor, ele só pode estar falando do car, né? Já que o telefone só pode ser ali o último desenho. Então, ó, vou fazer um traço aqui no outdoor. E o telefone, eu vou circular aqui a palavra e vou circular aqui o mapa, que mostra duas pessoas se comunicando, né, de um lugar para o outro. Ok? Vamos à próxima atividade. Organize your ideas. Organize your ideas. Então, olha só. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Você vai procurar em revistas ou jornais uma propaganda. Qualquer propaganda pode ser utilizada, tá? Você vai colar aqui nesse quadro para fazer as próximas atividades. Analise bem a propaganda, né? Se ela tiver alguma frase, pode ser uma propaganda em português, vai até facilitar mais. Não precisa ser uma propaganda em inglês. Até porque seria até difícil, né, achar uma em revistas aqui no Brasil. Então, em português também serve. Vamos ver o que ele vai pedir na segunda questão. Bom, então olha só, na segunda questão, ele fala que agora vai ser o momento de analisar a propaganda escolhida. Primeiro, observe cuidadosamente o diagrama. Depois, examine sua propaganda e responda as questões seguintes. Então, olha só, quais são as questões que pede aqui nesse diagrama? Subject. Subject é o assunto. Então, sobre o que é essa propaganda? Você vai escrever sobre o que é, qual é o produto que está sendo vendido. Type. How does this type of ad persuade the audience? Então, como que esse tipo de propaganda pode
persuadir o público. O que faz essa propaganda fazer com que as pessoas comprem esse produto? Então, você vai escrever aqui, tá? Tentem procurar palavras simples para responder essa pergunta em inglês. Purpose. What is it trying to get the audience to do? Né? Então, o que isso está tentando conseguir com a audiência? Né? O que isso está tentando fazer com que o público faça? Será comprar? Será orientar eles de fazer algo, né? Algo certo, orientar de não usar certos produtos. Então, você vai também colocar aqui no purpose. E no audience, who is the target? Quem é o público-alvo da propaganda? E como isso pode parecer para eles? Será que a propaganda se encaixaria no mundo desse público-alvo? Será que ela está adequada para essas pessoas? Também você vai descrever aqui no audience, né, no quadro. Bom, então olha só, os nossos últimos exercícios de hoje, eles são de listening, né? E quem não conseguir ter acesso ao listening, porque às vezes realmente é complicado ter acesso, às vezes o celular não consegue ler o QR Code, às vezes você não encontra o QR Code. Então, olha só, eu deixo aqui na tela a descrição, né, o script de cada áudio, tá? Então, vocês podem dar pause na tela e fazer a leitura dos dois scripts, né, dos dois textos, para resolver as questões que vêm a seguir, ok? Então, eu vou explicar as questões, mas vocês podem estar fazendo a leitura do texto. Teacher, a senhora não vai fazer a leitura do texto? Não, eu não vou fazer, porque eu já estou mudando a forma, né, do exercício, e aí vocês não vão praticar. Então, como eu já estou mudando a forma, né, que seria só de listening, que seria só vocês escutarem, então, dessa vez eu não vou fazer a leitura com vocês, ok? Mas vocês podem estar dando pause no texto. Bom, então vamos lá à questão número 3. A questão número 3 ainda é relacionada ao comercial, né? A propaganda que você escolheu. Então, olha só, eu tenho as seguintes perguntas. Quem produziu a propaganda? Vou passar rapidinho só para a gente ir para o nosso exercício de listening, ok? Então, quem produziu a propaganda? Antes de você fazer o recorte da revista, né? Se você puder olhar o nome da empresa, tudo bem. Alguns não têm uma empresa terceirizada, né, para fazer essas propagandas. Alguns já fazem mesmo internamente da empresa, né? A empresa às vezes possui o seu próprio pessoal de marketing. Então, vamos à segunda pergunta. How do the words try to convince the audience? Então, como as palavras tentam convencer, né, o público? Como que essas palavras são usadas para convencer o público? Se você não comprar, você é tal pessoa, você não é tão legal. Então, você vai colocar aí as palavras. How do the images try to convince the audience? Então, como as imagens convencem o público, né? Será que é tudo perfeito? É tudo que nem comercial de manteiga, que todos estão felizes, né?
Ah, everybody's happy, teacher. Todo mundo está feliz, professor. Então, você vai colocar aqui no quadro. Próxima. Is it honest or misleading? Aliás, misleading. Então, é honesto ou é uma propaganda enganosa? Palavrinha até difícil de pronunciar, né? Então, é honesto ou é uma propaganda enganosa? Essa tá fácil, né? Ou você coloca a palavra honest, ou você coloca a palavra misleading. Bom, então aqui chegamos no nosso exercício de listening. Então vamos lá. Ouça, listen to a staff. Ouça a pessoa, né, que está fazendo o papel de staff lá no nosso áudio, para discutir qual tipo de propaganda será usada para um novo produto. Depois, responda as questões seguintes. Então, aqui na questão número 1 do listening, nós vamos ler o track 5, tá? O script 5. Então, vamos à letra A. Qual produto eles têm que fazer a propaganda? Então, você vai procurar lá qual é o produto que eles vão fazer a propaganda. É só uma palavra, vocês vão colocar aí na letra A. Letra B. Qual é o público-alvo para o produto? Então, esse produto, ele é direcionado, ele é pensado para um específico público. Quem são eles? São kids? São teens? Ou são old people, idosos? Você vai ver. Letra C. Qual a estratégia que eles decidiram usar para a propaganda do produto? Também você vai ver, está escrito lá no script. Número 2. Vamos à questão número 2. Qual tipo de mídia eles decidiram usar? Então, aqui, olha só, ele dá vários tipos de mídia. Foi comercial de TV? Foi anúncio de rádio? Foi billboards, outdoors? Foi mídias sociais? Marketing viral? Sides of buses, né? Aqueles anúncios que nós vimos que são nos ônibus, são panfletos ou web banners. Então, você vai ver. Vamos à próxima. Esse aqui será o nosso último exercício, prometo. Então, número 3. Agora, ouça novamente o staff decidindo the ad background, né? Decidindo a propaganda, o fundo da propaganda. As frases são verdadeiras ou falsas? Então, de acordo com o que ele vai falar, você vai dizer se é verdadeiro, aconteceu ou não. Então, olha só. O panfleto mostra jovens jogando esportes? Será que esse panfleto vai mostrar jovens jogando esporte, praticando esporte? Letra B. Apenas um jovem está usando tênis. Será verdade? Será que ela diz isso mesmo? Então, você vai ver. Esse aqui, você já vai observar no track 6, naquele menorzinho, né? Aquele quadro menor. Letra C. Os jovens estão ouvindo música e se divertindo juntos? E aí, nesse comercial, será que está acontecendo dessa forma? Letra D. O slogan, né, a sugestão de slogan é
seja legal na sua escola? Verdadeiro ou falso? Então, você também vai verificar lá no script.